Desde o dia 23 de agosto, como vocês podem observar aqui, nós estamos estudando sobre a imagem em movimento, que são estudos que nos mostraram vários experimentos que as pessoas da época do século XVIII, século XIX criaram e que, utilizando fotografias ou desenhos, nós sabemos que as fotografias e os desenhos são figuras paradas, mas essas pessoas, utilizando-se da fotografia ou do desenho, eles inventaram técnicas que possibilitaram dar movimento a essas fotografias. E a evolução dessas invenções deram origem aos vídeos como nós conhecemos hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês, só em termos de lembrança mesmo, as invenções que nós já conhecemos com o estudo da imagem em movimento. Nós vimos aqui lá no século XX, no século XIX para o século XX, a invenção da lanterna mágica. Inclusive, foi proposto uma atividade de experiência, onde alguns poucos alunos, infelizmente, fizeram a lanterna mágica, mas todos aqueles que apresentaram seu experimento, eu gostei bastante. Foi uma experiência muito legal, onde os alunos que fizeram o experimento da lanterna mágica fizeram muito bem. O experimento que vocês fizeram demonstrou realmente o propósito da lanterna mágica quando ela foi criada lá no século XIX, como nós podemos ver aqui. E para esses alunos que fizeram o experimento, ganharam 10, enquanto que aqueles que não apresentaram o experimento ficaram com 0. Nós vimos também um outro experimento, uma outra invenção chamado fenacitoscópio. Nós conhecemos aqui, foi apresentado no século XIX, que também trabalhava com imagens paradas em que o fenacitoscópio dava movimento a essas imagens. Um outro experimento foi o praxinoscópio, que também falamos a respeito, e o cinematoscópio. Esse experimento aqui, feito no século XIX, em 1898, ele deu abertura para um outro experimento que inclusive vocês fizeram, aliás, poucos alunos fizeram também, que é chamado taumatroscópio, onde através de duas imagens, como nós estamos vendo aqui, de um lado uma gaiola e de outro um passarinho, quando é girado o taumatroscópio, a velocidade com que é girado o taumatroscópio faz com que as duas imagens se fundem, tornando-se uma apenas. Também os alunos que fizeram essa experiência ganharam 10. Eu gostei de todas. E hoje nós vamos falar sobre o cronofotografia. É um processo inventado por duas pessoas, nós vamos falar a respeito deles daqui a pouco. E que esse experimento, essa invenção, que ficou chamado como cronofotografia, ela abriu as bases para aquilo que nós conhecemos hoje como o filme, como o vídeo, porque são fotografias paradas que, ao movimentar numa determinada velocidade, nós podemos perceber que essa imagem parada ela se torna em movimento. Nós vamos ver aqui esse experimento feito pelo Edward,
onde essas fotografias de cavalo ele dá movimento a ela. E também falaremos, para finalizar esse capítulo, a animação em stop motion, onde nós vimos muito no primeiro filme, que foi o King Kong, lá em 1933, e também ele é apresentado num filme novo, que é a cena A Noiva Cadáver, que é uma animação de 2005. Tá? Então vamos lá para a leitura do texto. Como eu já falei, trata-se de um experimento, de uma invenção chamado cronofotografia. Olha lá, cronofotografia. Começando. A técnica da cronofotografia, crono está relacionado com cromático, com uma cor em tom cinza, em tom cromo, tá? Por isso cronofotografia. Nessa técnica nós não vamos ver fotografias coloridas, e sim em tons cromáticos, que reúne uma cor cinzenta, preta, misturada com branco, que dá o cinza. Por isso cronofotografia. E vejam lá, a técnica da cronofotografia nos permite perceber o movimento por meio de um conjunto de imagens gravadas em apenas uma superfície fotográfica. O francês Marey, o nome dele é Etienne Jules Marey, ele realizou esse experimento aqui, ó, onde ele fez várias fotografias. E como essas fotografias é lá do século XIX, olha lá, em 1887, ainda não existia a fotografia colorida. Então ele fez várias fotografias e depois ele juntou essas fotografias, e no experimento chamado cronofotografia, nós conseguimos perceber o movimento do jockey ou do cavaleiro montado em seu cavalo, que mesmo que as fotografias sejam paradas, mas ele conseguiu dar movimento para ela. Então vamos lá, ó. Apesar de utilizarem métodos distintos, atribui-se ao francês Etienne Jules Marey, que nasceu em 1830 e morreu em 1904, e ao inglês Edward Muybridge, que nasceu no mesmo ano, 1830, e morreu no mesmo ano, em 1904. Os trabalhos pioneiros da cronofotografia. Então, atribui-se a esses dois, o Etienne, vou mostrar uma foto aqui de cada um deles, e ao inglês Edward, que eles foram os inventores da monofotografia. Vejam aqui, esse daqui é o Etienne, o francês Etienne Jules Marey, que é juntamente com o Edward, é atribuído a eles dois a cronofotografia. Vejam aqui, ó, por exemplo, ele tirou várias fotos de um cavalo que, se colocado em movimento, que se acelerado, girado essas imagens, vai dar movimento ao cavalo. E aqui o salto de uma Olimpíada, ele tirou várias fotografias, como nós podemos ver aqui, ó, e que nós percebemos movimento nessa fotografia. Estão vendo? Inclusive nós já fizemos um trabalho sobre esse. Olha lá, uma pessoa correndo, uma pessoa saltando. Essas fotografias foram feitas nas Olimpíadas. O voo de um pássaro. Então, quando nós falamos sobre cronofotografia, nós falamos sobre isso. É uma sucessão de fotos, de fotografias monocromáticas, ou seja, em preto e branco, falando mais claramente. São fotografias, já que nessa época não existia uma fotografia colorida, por isso crono. E essas fotografias tiradas sucessivas vezes nos dá
a ideia de fotos em movimento. Então é isso que é fotografia. Isso daqui é do Etienne Julie Mary. Eu vou mostrar para vocês a técnica do outro pioneiro. Vejam aqui, ó, o Edward Muybridge, o outro pioneiro que juntamente lá com Etienne Mary criaram essa técnica da cronofotografia. Então esse aqui é o inglês. E olha como as técnicas dele são parecidas. Vários. Olha aqui, ó, uma pessoa caminhando. Que olhando as sucessivas fotos, nós temos a sensação de movimento. Olha lá o salto, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui umas fotos que eu tirei do meu filho. Veja aqui, ó, são várias fotos que eu fiz do meu filho, ele fazendo movimento de capoeira na praia. Então, como vocês sabem, foto é a captura onde ela congela uma imagem. Agora eu vou mostrar essas fotos usando a técnica da cronofotografia. No entanto, como vocês já viram, as fotos aqui elas não estão preta e branca, elas estão coloridas. São fotos modernas. Vejam lá, ó. Eu vou acelerar aqui, eu vou passar as imagens rapidamente e vocês vão ver como se a imagem estivesse em movimento. Olha lá, ó. Viram? Vou retornar, olha lá, ó. É essa técnica que o Etienne e o Edward, lá no passado, eles conseguiram pegar as fotografias e, passando de forma acelerada, dá essa sensação de movimento. Olha lá, ó. Vou mostrar aqui com a garça. Eu fiz várias fotos de uma garça branca. Olha lá, ó. Eu vou acelerar aqui e vocês vão perceber como se ela tivesse, como se fosse um filme. Como se eu tivesse gravado um filme, olha lá, ó. São fotos e que, utilizado essa técnica aqui, nós temos a impressão de que... Vamos lá, de novo. Viram? Bem legal, né? Inclusive vocês irão fazer uma experiência dessa aí. Vou voltar lá para nossa explicação. Era isso que o francês Jules Mary e o inglês Edward Muybridge descobriram lá no passado. Eles inventaram essa técnica de dar movimento às fotografias. Veja o que diz bem aqui, ó. Etienne Jules Mary, o francês, em seus estudos do movimento, inventou o fuzil fotográfico, que é um instrumento capaz de capturar várias passagens de uma cena em uma única imagem. Nós temos praticamente todas as câmeras dos celulares, elas têm essa função. Você vai tirar uma foto, você segura o botão para disparar a foto. Enquanto você estiver segurando, a câmera vai estar fazendo foto. Então hoje é muito fácil fazer esse tipo de foto aqui que ele mostrou, olha. Nós estamos vendo bem aqui do voo de um pelicano, olha lá. Então é muito fácil, vocês podem fazer essa experiência. Eu vou mostrar para vocês na câmera fotográfica.
Podemos ver o resultado na imagem abaixo, que mostra os movimentos de uma ave. Estamos vendo aqui o pelicano, o voo do pelicano de Etienne Jules Mary, por volta de 1882, é uma coleção particular dele. E logo abaixo nós temos uma experiência parecida do inglês Edward Muybridge, só que dessa vez ele fez com cavalo. Olha aqui, ó. O galope de um cavalo foi registrado em 1878 por Edward. Diferentemente de Mary, diferentemente do francês, sua técnica consistia em instalar uma sequência de câmeras de modo a capturar as diversas fases e movimentos. Observe que o cavalo aparece uma vez em cada quadro, como nós podemos ver aqui, ó. E isso significa que cada movimento foi capturado por uma foto. Viram como é diferente daqui? Aqui é uma única foto. O que o Etienne fez, uma única foto. Olha a diferença aí, ó. Aonde aparece o voo do pelicano em uma única foto. Já o do inglês, cada movimento é uma foto diferente. Viram aqui? Vou mostrar para vocês aqui como é que fica, como foi que ficou esse movimento aqui. Vejam lá, ó. Uma série de fotografias, cavalos. Olha lá, cada um quadro é um cavalo, mas quando ela é passada, veja aqui a quantidade de fotos que aparece aqui embaixo, ó, indicada pelos números. Então são fotos utilizando cavalos que foram rodados em uma determinada velocidade, e a gente percebe como se o cavalo tivesse em movimento, mas são fotos paradas. O que é que lembra isso daí? Lembra os filmes, os vídeos, lembra o cinema. Assim começou o cinema, por causa dessa invenção dos dois que nós estamos estudando, dos dois inventores da cronofotografia. Nós podemos ter os filmes visto no cinema, ou até mesmo visto na televisão, nos celulares. Esses vídeos todos, eles só foram possíveis chegar no nível que chegou por causa desse invento aí do francês Etienne e do inglês Edward Muybridge. E a tecnologia, ela aprimora. Olha só como eles viam lá no século XVIII, século XIX, como era visto. E hoje nós temos uma resolução muito grande, de 4K, e já falamos de 8K, que é 8 vezes a resolução Full HD. Então, uma resolução absurda. Na página seguinte, nós vamos ver uma outra técnica que é chamada animação em stop motion. Então acompanhe comigo aqui, ó. A invenção da fotografia e as experiências de animação ainda no século XIX, lembrando que nós estamos no século XXI, viabilizaram o desenvolvimento da técnica de animação em stop motion. Mas o que é essa animação stop motion? Vamos conhecer aqui, ó. O stop motion é uma técnica na qual as personagens são movimentadas e fotografadas quadro a quadro, muito parecido com a técnica usada por Edward Muybridge, onde faz fotografias quadro por quadro. Olha lá, ó. A gente chama isso de, hoje em dia a gente chama isso de frame, tantos frames por segundo. Por exemplo, uma filmagem em Full HD, ela filma em 60, aliás, uma filmagem Full HD filma em 30 frames por segundo. O que significa isso? Significa que em 1 segundo é feito 30 fotografias. Uma imagem 4K faz 60 fotografias por segundo. Perceberam o que é frames, o que é stop motion? É isso daí. Olha lá, ó. Posteriormente, essas imagens são organizadas em sequência, seja em uma película cinematográfica,
falando do cinema, nós podemos ver aqui como exemplo o primeiro filme do King Kong. Olha aqui, cenas do filme King Kong, gravado em 1933. Foi usada essa técnica chamada stop motion. Olha lá, as imagens são gravadas quadro a quadro e depois elas são colocadas em uma sequência, em uma película cinematográfica ou em um programa de edição de vídeo, que é o que nós usamos muito hoje em dia, gerando a sensação de movimento. A invenção dessa técnica é atribuída ao cineasta francês Georges Méliès. Outro grande nome do stop motion é William O'Brien, especialista em efeitos especiais, criador do gorila gigante King Kong, o que eu acabei de falar bem aqui, ó, para o filme de 1933. Hoje nós já temos o filme King Kong, inclusive ele vai enfrentar o Godzilla, só que não mais usando a técnica do stop motion, e sim em frames por segundo. Ele é gravado em 4K e nós vemos uma resolução tão grande que parece que ele é um personagem real. No cinema contemporâneo, o grande nome dessa técnica é o norte-americano Tim Burton, que é o diretor, produtor e roteirista de vários filmes de animação. Inclusive foi ele que criou aqui essa animação chamada A Noiva Cadáver, utilizando essa técnica do stop motion. Olha lá, os materiais utilizados nesses filmes de animação são os mais diversos, desde argila e massinhas de modelar até bonecos, lápis, sapatos e outros objetos. Então imagina aqui como foi feito, por exemplo, o Godzilla em cima do prédio. Foi feito miniatura da cidade, do prédio, do King Kong, do gorila. Aí faz a miniatura, tira a fotografia. Aí põe o avião, tira outra fotografia. Põe mais vários outros aviões, tira a fotografia. E nós sabemos que no final as metralhadoras instaladas nos aviões derrubam o Godzilla, então ele cai do prédio, aí coloca o bonequinho aqui caindo do prédio, tira a fotografia. E depois coloca todas essas fotografias, essas milhares de fotografias, coloca numa, que diz bem aqui, ó, numa película cinematográfica. A máquina vai girar essa película, aí nós temos o movimento do Godzilla, que inclusive usando essa técnica vocês irão fazer um experimento, tá? Vou falar já sobre isso. A tarefa que eu teria para vocês é essa daqui da página 30. Mas eu vou deixar para dar mais esclarecimento na aula que eu vou fazer, que eu vou repor na sexta-feira, tá? Então, por enquanto, a aula de hoje era só mesmo a explicação dos dois textos que fala sobre essa invenção chamada cronofotografia. E quando for na sexta-feira eu vou fazer um vídeo explicando essa atividade aqui que está na página 30 do livro, tá? Por enquanto é só.